Será que hoje em dia as pessoas estão solteiras por opção? Ou simplesmente elas estão colocando tantas expectativas e exigências na outra pessoa a ponto que fica impossível você encontrar uma pessoa ideal para você que corresponda a todas as expectativas? Bom, eu não sei, mas essa mocinha aqui desse vídeo chamada Duda Rebouças fez um vídeo bem interessante para a gente debater sobre isso. Então me acompanhe, clica aí no like e let's go! E aí, pessoal? Então, Oi. hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu tava querendo falar já há algum tempo. Fale. Eu acho que o principal tema aqui do canal vai estar voltado realmente para uma vida de estudos e as ideias que giram em torno dessa vida. E uma dessas ideias, um desses assuntos que eu achei importante abordar é sobre a solteirice. Certo. Obviamente, as pessoas que estudam, então, na maior parte é aí na sua parte inicial da fase adulta ou ali na parte intermediária da fase adulta, que é justamente quando as pessoas estão buscando relacionamentos amorosos, né? E, bom, o que eu quero dizer aqui, então, a mensagem central aqui é só uma reflexão sobre isso, é só um ensaio sobre isso. Certo. Que é uma coisa que eu tenho observado, né? Uma constatação que eu tenho feito é que a maior parte das pessoas que eu conheço, seja ela meninas ou meninos, seja ela de qualquer um dos sexos, Certo. vive com uma angústia, com um buraco no peito do tamanho de um relacionamento romântico. Isso, e tentam preencher esse buraco no peito com relacionamentos, né? Às vezes ela tem que se preencher por ela mesma, mas aí ela busca no outro algo que ela não tá encontrando nela. E aí dá merda, né? Como a gente bem sabe. Vamos ver. Essas pessoas vivem com uma forma, um modelo chave e fechadura. E essa fechadura, essa forma, esse molde, eles só parecem que só podem ser preenchidos quando você encontra uma pessoa que encaixe perfeitamente ali. E, bom, esse molde que a gente cria de relacionamento, ele geralmente é um molde natural, é uma coisa natural de se ter, né? Criar expectativas em relação ao seu futuro. É o que eu falei, né? As expectativas e as exigências. Então você só se relaciona com alguém que bata o seu checklist, né? Que tenha total no seu checklist para você se relacionar. Porque se ele não bater com o seu checklist, você já não quer aquela pessoa. É por isso que tanta gente está sofrendo hoje em dia. Eles estão tentando encontrar essa chave da fechadura que essa mocinha está falando. Você já se identificou com isso? Comenta aí. Relacionamento é uma coisa natural de se ter. Você vivencia isso, você observa várias pessoas se relacionando, então você vivencia relacionamentos. E eu tô me referindo aos românticos em específico. Então você vivencia esses relacionamentos, você observa eles nos filmes, nas músicas que você consome. É muito difícil uma música não falar sobre amor. Muito difícil. Então, assim, a maior parte daquilo que você consome tá relacionado a relacionamentos. E em especial os românticos. Entretenimento vive disso, né? Então é natural que você crie esse molde, essa forma, essa expectativa em relação a como você quer que seja o seu futuro parceiro, ou como você quer que seja o seu futuro relacionamento. Não tem nada de errado com isso. O problema é que um dia você encontra essa pessoa, de fato. Só que uma pessoa real jamais vai poder se encaixar em todos os moldes que a sua fechadura tem. Foi o que eu falei, ela disse aqui que não tem nada de errado com isso. Claro que tem, claro que tem. Você nunca vai encontrar alguém que bate totalmente no seu checklist, que seja totalmente a fechadura para abrir essa chave que você tem. Não tem esse tipo de pessoa, entendeu? É claro que nós vamos nos relacionar com pessoas que sejam muito semelhantes ou similares às coisas que a gente espera, mas não tudo, porque nem tudo vai bater. E você tem que ser adulto para entender e aceitar isso. Senão, você não vai se relacionar com ninguém. Jamais vai poder se encaixar perfeitamente em todas as expectativas que você atribuiu a essa pessoa. Especialmente porque hoje em dia, o cônjuge, ou... Aqui falando do cônjuge mesmo, vamos supor que você entre num casamento, né? O cônjuge, ele tem que assumir papéis que antigamente a comunidade assumia. Então, se você olha para uma comunidade Amish, por exemplo, onde os papéis são bem distribuídos numa vila, ou quaisquer outras comunidades em que tem esse conceito de sociedade mais mecânica, que nem o Durkheim falava lá. Então... Se você olha para alguma sociedade que tem esse funcionamento, algumas das funções que hoje o cônjuge tem que assumir estão distribuídas lá. Então, por exemplo, hoje, o seu marido ele tem que ser não só o seu provedor, mas também o seu terapeuta, o seu psicólogo, né, o seu conselheiro, e ele tem que ser, além disso, atraente para você, então tem que ser o seu bom amante, além disso, o pai dos seus filhos, e não necessariamente essas funções convergem, né? A ideia de você ter sei lá, também tem que ser o seu melhor amigo. Então, a ideia de você ter um melhor amigo não necessariamente converge com a ideia de você ter um amante, né? São coisas que, meio assim, não se encaixam necessariamente muito bem. Mas, mesmo assim, na vida atual,
a gente atribui todos esses fatores, todas essas funções a essa mesma pessoa. E é lógico que isso gera os distúrbios do casamento que a gente vê hoje em dia, que são os divórcios, né? Antigamente, o casamento ele era uma coisa mais só de... uma espécie de consórcio, uma espécie de acordo, porque a vida, de fato, ela é mais fácil a dois. A vida adulta, quando compartilhada, ela tem seu fardo reduzido pela metade, a princípio. Mas então, é isso, as pessoas faziam esse acordo pra poder aliviarem o fardo da vida. Mas acontece que hoje em dia a gente atribuiu o charme do amor. Que, então, tem que ser a principal motivação pro casamento. Mas o problema é que a gente não sabe o que de fato significa esse amor. E o que a mídia passa e o que a maior parte das vezes atrela a esse conceituar é aquela sensação inicial de quando a pessoa quase encaixa na fechadura. É de quando você tá lá vendo que ela quase encaixa em tudo. Ela tá perfeitamente encaixando, quase perfeitamente encaixando. Mas aí, com o passar do tempo, essa pessoa não só começa a mudar de formato, o que já também não faz mais o encaixe perfeito, como também ela começa... você começa a ver os espaços vazios que ela não preencheu nesse encaixe. E conforme isso acontece, o formato dessa fechadura vai se alterando pelas marcas que essa pessoa deixou. E no final das contas, esse buraco, esse molde que eu tô usando tanto de analogia, ele só vai... duas possibilidades aqui. Ou ele vai pro formato de uma outra pessoa, que acontece em alguns casos, ou ele vai pro formato de alguma carreira, ou de filhos, ou de algum outro objetivo, que você vai poder entrar naquela coisa constante do clichê dos clichês, que é o que o Schopenhauer falava, que a vida é uma oscilação entre a angústia de não ter e o tédio de possuir. A angústia de não ter e o tédio de ter. O tédio de possuir. Vocês entenderam o que ela quis dizer aí? No sentido de o casamento é um acordo patrimonial, é um acordo entre patrimônios, é uma espécie de negócio que as famílias faziam entre si para o patrimônio ser protegido ou aumentado entre os cônjuges. Aí, com o passar dos séculos, a gente acrescentou o amor nessa equação. O que é bom, né? Só que o problema é quando você não sabe o que é o amor. E aí surgiu essa parada do amor romântico, a mídia, os filmes e as músicas exploraram pra caramba, a gente idealizou esse amor a um patamar de pessoas que não existem, né? E aí, quando você vai pra vida real, você acaba se frustrando, porque você sabe que um casamento tem problemas, um casamento tem dias ruins, um casamento muitas vezes vai ter brigas, aquela pessoa que você idealizou na sua cabeça, quando você todos os dias acordar e dormir com ela, você vai ver que ela não era bem aquilo, e aí? Você vai fazer o quê? Vai mudar de pessoa ou mudar de moldes, como ela mesma disse aqui, ou vai se entregar a uma vida de trabalhos, uma vida de estresse, para tentar fugir pela tangente. Não é interessante isso? Infelizmente, a crise de casamentos que há hoje em dia passa muito por isso daí, tá? Que ela tá falando. Passa muito por isso aí. O casamento, apesar de ter o amor envolvido hoje em dia, né? Aliás, você e eu só nos casamos com alguém que a gente gosta, é claro. Mas mesmo casando por amor, o casamento ainda é um negócio. Ainda é um negócio patrimonial, onde dois adultos vão dividir o fardo da vida, como ela disse aí, né? Quando você divide o fardo da vida com alguém, a vida fica mais leve, fica menos pesada, entendeu? Esse é um dos motivos pelo casamento também. Se a gente pegar os casais muito antigos, por exemplo, seu bisavô, sua bisavó, muitos deles foram casamentos arranjados, sabia? Muitos deles, a sua avó casou porque precisava sair de casa, ou precisava crescer, ou os pais obrigaram, ou ela não sabia, queria saber como é que é casar e casou. Tem muito casal assim, viu? Bastante, galera das antigas, claro. Então, você vai continuar vivendo nessa angústia. E como a gente vai ter essa angústia? Tendo o parceiro ou não, seria interessante que a gente pudesse, então, tentar enxergar que não é nos relacionamentos que vai haver esse preenchimento. Apesar de que não parece isso. Você não sente isso. As pessoas não sentem isso. Elas sentem... Eu vejo que, assim, o mundo, ele tá meio... Ele é meio obcecado por amor. Ele não tá meio... Ele é meio obcecado por amor. E tem... Talvez seja por conta da carência. As pessoas estão muito isoladas hoje em dia. Estão muito egoístas. Estão muito presas na própria ilha delas. Então, por isso, talvez estejam obcecadas por amor. O que é que você acha? Digita aí nos comentários. Uma vantagem evolutiva nisso. Obviamente, a gente tem que ser obcecado por amor para que a espécie possa se propagar. Tem uma vantagem evolutiva nisso. Mas o problema é que nessa obsessão por amor, a gente tá criando padrões tão inalcançáveis de relacionamento e padrões esses em que a gente coloca tanta expectativa numa só pessoa para que ela seja responsável por suprir essa angústia que é inerente à condição humana, que a gente acaba não experienciando a constância do amor. A gente acaba não experienciando a constância dos relacionamentos. E aí a gente entra nessa efemeridade da vida moderna, em que tudo tem que ser prazeroso ali por aquele instante, e depois a gente troca, quando alguma coisa tá...
É o hedonismo, o famoso hedonismo. Você tá bem com seu namorado, com sua namorada, tá tudo ótimo. Nas primeiras brigas, nos primeiros desentendimentos, nas primeiras frustrações, em vez de você ter paciência para resolver o problema com o seu namorado ou namorada, não, você quer trocar. Acabou, terminou tudo e aí você troca pro próximo. É o que o famoso Bauman fala de relações líquidas, né? Estamos vivendo relações líquidas em vez de relações profundas. Estamos em relações líquidas. Isso é um problema da contemporaneidade, pessoal. Problema da atualidade muito sério. Obsoleta, a gente troca. Os poetas, né, gostam muito disso também, né? Algum poeta falou assim, né? Que o amor seja eterno enquanto dure. Não lembro quem foi, mas ele falou assim... Tom Jobim ou foi o Vinícius de Moraes que falou isso? Que o amor seja eterno enquanto dure. E que traduz bem essa ideia de a pessoa que vive intensamente desses sentimentos de amor, que de fato desenvolve mecanismos no seu cérebro que geram uma espécie de vício, né? Não um vício em si, mas uma espécie de vício. De fato, isso acaba se tornando uma coisa... uma busca incessante, né? E aí esses poetas, então, eles traduzem de fato isso, essa busca incessante, né? Porque são pessoas que geralmente estão mais voltadas pra vida sentimental e a parte que eu quero tocar aqui é que o amor, ele, mesmo quando ele não tá no seu estágio de maior euforia, ele ainda pode ser uma coisa muito sentimental, né? E aqui é só uma reflexão, um ensaio sobre, então, se você realmente tá procurando alguém e tá nessa angústia de estar sozinho, de estar solteiro, será que essa pessoa realmente preencheria essa angústia que você tá sentindo? E a minha ideia é que provavelmente não. Talvez nos primeiros anos, talvez no momento inicial. Mas com o passar do tempo, essa angústia, ela não pode ser traduzida pelo que o amor de fato é. E o que eu defino como amor, o que eu vejo como amor, que é a constância existente ali. E não só o que eu... Pega o Richard Linklater. O cara é o diretor que fez aquela trilogia. Pera aí, gente, o que ela falou aqui é interessante, né? As pessoas que estão solteiras, elas têm uma angústia dentro delas. Elas têm uma angústia grande dentro delas. E elas acham que vão preencher essa angústia, esse buraco, trazendo outra pessoa para a vida delas. E nos primeiros anos até pode funcionar. Mas isso apenas mascara. Porque depois de um tempo, aquela angústia volta. E aí? Como é que você vai resolver? Vai trocar de pessoa? Vai para a próxima pessoa para ver se tapa de novo a angústia? Infelizmente é o que muita gente faz. Às vezes o motivo dessa angústia não é trazer outra pessoa para sua vida para preencher isso daí, não. Às vezes você tem que preencher de outra forma e depois que tiver preenchido, aí sim você busca uma pessoa para somar na sua vida. Porque eu acredito que as pessoas não estão para completar a sua vida, e sim para somar a sua vida. O que é que você acha? Antes do pôr do sol, antes do amanhecer, antes do pôr do sol e depois da meia-noite, alguma coisa assim. E é exatamente isso que ele traduz ali, que é o que acontece, que é o que eu, pelo menos, percebo na vida real. Que as pessoas, elas entram nessa euforia inicial, então tem aquela beleza da juventude de se apaixonar e de pensar que aquela pessoa, ela entra nesse cenário mítico na sua cabeça, que não vai ter mais ninguém que nem aquela pessoa. E depois, como se aquele fosse o amor verdadeiro. Mas a minha ideia é que todo amor é verdadeiro aos 17 anos. Ou todo amor é verdadeiro ali quando é o seu primeiro amor. Ou quando é a primeira paixão que você tem por aquela pessoa, né? Quando é o momento inicial de paixão que você tem por aquela pessoa. E ali pode parecer realmente muito verdadeiro, mas o que torna ele verdadeiro mesmo é o que fica. Ou seja, é o que se estabelece a partir dele. E isso não se traduz só em família, né? Não necessariamente pro amor ser verdadeiro você tem que constituir família e ter filhos. E isso não é o que traduz o amor verdadeiro. O que traduz o amor verdadeiro é com que intensidade se estabelece a parceria, né? Com que intensidade você consegue ignorar a angústia que tá o tempo inteiro no seu peito, mesmo com a existência daquela pessoa ali do seu lado. Porque a angústia vai permanecer e você vai querer continuar nessa busca incessante. Mas tem uma coisa que para essa angústia. Cara, é o tempo. E provavelmente se você tá nessa angústia por estar solteiro, se você tá sofrendo porque você tá solteiro, esse vídeo, ele não vai tirar essa angústia de você. Não só o tempo pode curar essa angústia. Às vezes o tempo não cura, mas eu acredito que a busca pelo significado, se você buscar algum significado nessa angústia, no seu sofrimento ou no seu vazio, talvez você encontre algo para preencher isso daí. Algo dentro de você ou fora mesmo, que não seja um relacionamento, entendeu? O que vocês acham, pessoal? Palavras aqui, elas não vão tornar mais fácil uma vida solitária. Elas não vão desfazer o sentimento que você tem. Mas o tempo provavelmente vai. E se eu puder fornecer alguma ferramenta pra você usar pra martelar durante esse tempo, então é isso que eu tô querendo fazer com esse vídeo aqui. Eu só tô jogando pensamentos, pessoal. E
Pensamentos esses que vocês podem ou não concordar e que vocês podem ou não usar pra vida de vocês. E desconfiem também de qualquer vídeo que tenha como intuito, sabe, te dizer como viver uma vida solteira, sabe? Tem muitos vídeos que aparecem aí que o pessoal fala, a verdade sobre a solteirice nos 20, a verdade sobre a vida solteira não sei o quê. Existem alguns desses vídeos aí circulando no YouTube, mas desconfiem, pessoal, de quem tem um manual de como viver uma vida solteira, porque na verdade, muito provavelmente essa pessoa que se diz detentora desse conhecimento, ela também sente as mesmas angústias que você. E pode ser que ela atribua que essas angústias podem ser resolvidas pela fé, ou essas angústias podem ser resolvidas pela dedicação a algum tipo de trabalho, pela dedicação de algum tipo de objetivo, mas quando você tá envolto por esse tipo de pensamento, e geralmente isso tá atrelado a você observar o seu ambiente ao redor, cheio de gente que tá namorando, cheio de gente que tá casando ou tendo algum tipo de relacionamento. Quando esse tipo de sentimento de solidão, ele se instala, muito dificilmente algum projeto, alguma coisa de vida, assim, algum foco ali vai realmente, completamente, pra você nunca mais sentir, extirpar essa solidão, extirpar essa angústia. Então, pessoal, desconfiem desse pessoal que tem um manual de como viver a solteirice, né? Que fica falando assim, mas dedique pros seus projetos, não sei o quê. Pois é, provavelmente essa sua melancolia em relação a um desejo não alcançado, que é o de ter um namorado, alguma coisa assim, provavelmente ela vai passar com o tempo, sabe? E com... não só com o tempo, como eu disse, você encontrar outros significados na sua vida, você tem que buscar outros objetivos, outras coisas que preencham sua vida. Alguns encontram na fé, na religião, outros encontram no trabalho, na carreira, outros encontram, sei lá, em algum talento, em alguma paixão que ela tem pelas artes, ou pelo trabalho, ou pelos projetos de vida. Então, não é só o tempo, mas o tempo é um fator importante nesse sentido, creio eu. Tempo e com as experiências, que eventualmente você vai acabar conhecendo alguém. E eventualmente você vai ver que essa pessoa não vai ainda desfazer esse... Enquanto você está buscando suas paixões na vida, seus hobbies, seus trabalhos, seus projetos, sempre aparece alguém. Isso é bem natural, sempre aparece alguém. Essa ausência de alguma coisa em você, sabe? Essa pessoa não vai desfazer isso. Então, provavelmente, o tempo vai. Provavelmente é só um dos variáveis sentimentos que a gente vai ter que aprender a viver com, né? E, obviamente, eles se atenuam. Não é sempre que você vai ter essa angústia, não é sempre que você vai ter esse sofrimento. E é isso, pessoal. Como eu disse, esse vídeo aqui não é pra vocês saírem falando assim, bom, agora tá resolvido, nossa, ainda bem que eu sou solteiro. Não é pra isso. É só uma divagação aqui sobre o que eu penso e o que você pode usar pra desfazer isso no meio tempo. E, bom, é isso. É isso. Beleza, gente. Pra falar aqui. Bacana o vídeo dela, tá? Eu concordo com boa parte do que ela disse, mas acrescentaria que o tempo não é o único fator que vai fazer você preencher esse vazio, esse buraco aqui dentro. E nem uma pessoa, né, nova, mas sim novos projetos de vida, novos objetivos, outras paixões que não sejam pessoas, entendeu? Porque a vida sem significado não vale a pena ser vivida. E só é interessante você trazer alguém para sua vida quando você conseguir preencher esse buraco angustiado dentro de você. Porque essa pessoa que vai vir para sua vida, talvez ela também venha com buraco, tá? E buraco com buraco, a gente sabe, não vai tampar um com o outro. Então, é importante que você esteja completo para trazer outra pessoa para sua vida. Porque aí aquela pessoa vai somar na sua vida e você vai somar na vida dela, tá? Creio que seja assim. Tudo bem? Inclusive, a maior parte dos relacionamentos hoje em dia termina por 2 fatores. O primeiro é imaturidade, o segundo é egoísmo. Tá todo mundo pensando em si mesmo, no próprio bem, no próprio buraco, né? No próprio vazio, como ela disse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, sua opinião aí embaixo. E caso vocês tenham gostado dos vídeos aqui do canal Em Busca de Significado, clique nos vídeos aqui ao redor que a gente se vê já para debatermos mais vídeos. Valeu!